Olá, meu nome é Carla Daniele Chagas, sou fisioterapeuta e se você está assistindo essa aula foi porque decidiu aprender sobre o raciocínio clínico, uma metodologia que vai revolucionar a organização e os resultados do seu consultório. Então, vamos iniciar com esse mapa corporal que vocês estão vendo. Quando você olha essa área, próxima à região escapular direita, quantas hipóteses de diagnóstico de disfunção você consegue enxergar só olhando essa área? O que é a metodologia do raciocínio clínico? Então, o raciocínio clínico vem a ser um pensamento ou um processo de tomada de decisão que você vai construir ao longo das informações colhidas, testadas, antes da decisão terapêutica. É um processo cognitivo, onde você vai reunir todas as informações colhidas e vai tomar uma decisão do que você vai fazer. Então vejam bem, parece uma coisa simples, elementar, você pode pensar, mas é isso que eu faço, eu já fiz isso. Mas vocês vão ver que, como qualquer outra coisa na vida, a organização é a chave. Então vamos tirar como exemplo uma analogia, que o processo de avaliação sua é como se fosse uma escadaria, onde ao final dessa escadaria está lá o seu sucesso terapêutico. Então, para alcançar o sucesso terapêutico, você vai ter que subir um degrau de cada vez. Então, quais são os elementos que vão favorecer, os elementos essenciais que compõem o raciocínio clínico, que vão favorecer você chegar a esse sucesso terapêutico? O primeiro deles é o conhecimento. É o que vocês estão fazendo aqui, me ouvindo, é o que vocês fazem quando procuram um artigo científico, ou vão ler um tratado, ou vão assistir um curso de extensão, ou uma pós-graduação. Qualquer forma de atualização é como você vai adquirir o seu conhecimento. Então, o conhecimento não seria nada se não houvesse o quê? A habilidade de como usá-lo, que vem a ser a habilidade cognitiva. Então, a habilidade cognitiva vem a ser a capacidade que você tem de reunir todo o seu conhecimento e saber como aplicá-lo na hora que você deve aplicar, na quantidade que você deve aplicar. E por fim, um elemento essencial, muito pertinente e que faz várias revisões sistemáticas, várias decisões irem por água abaixo, que é o nosso contexto. Então, o contexto, quem vem a ser? É o seu cliente. Então, são as crenças dele, todo o histórico que ele traz e, pensando no modelo biopsicossocial, levar em consideração não só as características biológicas desse sintoma que ele está apresentando, mas no momento, quais são as influências psico e sociais que eles estão enfrentando. Então, como vocês podem ver, existe uma semelhança entre os componentes essenciais do raciocínio clínico, conhecimento, habilidade cognitiva e contexto, com os elementos que foram colocados por Saquet, que fazem parte da prática baseada em evidência, que vem a ser o conhecimento adquirido através de artigos, cursos, atualizações. O segundo é se o profissional sabe utilizar esse conhecimento, qual é a prática, qual é a experiência desse profissional. E esse é o motivo de eu estar aqui, depois de 30 anos de experiência clínica, está passando para vocês o passo a passo para facilitar vocês chegarem lá no sucesso terapêutico. E por fim, também são as crenças desse cliente. Então existe muita semelhança. Se você hoje se interessa ou se faz prática baseada em evidência, então de certa forma você já utiliza os elementos essenciais para o raciocínio clínico. Então existem vários modelos para se trabalhar o raciocínio clínico. O primeiro deles é o que vocês vão vivenciar muito aqui na minha mini pós com os casos clínicos apresentados, que é o modelo hipotético dedutivo. A vantagem de trabalhar no hipotético dedutivo é que você consegue formular ao longo do processo inteiro mais hipóteses, o que deixa você numa situação muito confortável para errar menos. Então a chance de acerto ela é maior. E o segundo motivo, de você escolher usar o hipotético dedutivo é que ele coloca profissionais de diferentes tipos de experiência num caminho muito semelhante. O que difere do segundo modelo. O segundo modelo é o padrão indutivo.
Então, como o próprio nome diz, ele trabalha com questões padronizadas. Então, não existe a possibilidade de você reconhecer um padrão se você nunca viveu esse padrão. Então, ele normalmente é utilizado por experts, o que automaticamente coloca o profissional com menos experiência numa desvantagem. E, por fim, com semelhanças do primeiro e segundo modelo, é a solução de problemas, onde, que é o que eu também vou fazer aqui na apresentação do caso clínico, vou colocar uma situação, um problema, nós vamos analisar, vamos interpretar e vamos tomar uma decisão sobre aquele caso clínico. Claro que vocês vão ver semelhanças desses casos clínicos com vários clientes. Na hora que eu for apresentar o caso clínico, você fala, nossa, esse parece com esse cliente, mas é essa a ideia. Então, eu posso ter num cliente semelhanças de vários clientes e isso vai ajudar você a tomar decisões lá na frente com cada um deles. Então, depois de ter visto os modelos, nosso próximo passo dentro do raciocínio clínico, que a gente vai chamar de raciocínio clínico em ação, é saber quais são as categorias que a gente vai encontrar no raciocínio clínico em ação. A primeira delas é a fonte. Qual tecido que está comprometido? Ou quais tecidos possam estar comprometidos? 2, são os fatores contribuintes. Então, dentro desses fatores contribuintes, nós vamos ter fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. Fatores intrínsecos, por exemplo, poderia ser um cliente que desenvolveu uma cervicobraquialgia e ele tem uma escoliose, pode ser um fator contribuinte. Ele, por exemplo, tem uma mecanosensitividade neural e clinicamente ele tem diabetes. E um fator extrínseco seria qualquer sintoma que seja colaborado por equipamentos, tênis, cadeira, como eu posso ter fatores extrínsecos que não sejam do âmbito biológico ou de equipamentos, como a parte, qual a satisfação que esse cliente tem no momento no seu ambiente de trabalho, como ele está em família, se ele está no momento feliz. Então, tudo isso vai influenciar como ele vai receber aquele sintoma e como ele vai evoluir a partir daí. Terceiro, são as precauções ou contraindicações. Então, durante o processo de coleta de informação, você tem que analisar se esse cliente, por exemplo, apresenta alguma indicação de que no exame objetivo você vai ter que ter uma atenção especial ou até referir esse cliente. Vou dar um exemplo para vocês sobre lombalgia. Então, hoje, no cenário clínico de consultório, você vai ter 70% dos seus indivíduos com lombalgia sendo classificado lombalgia não específica, onde o exame complementar não ajuda nem colabora você a identificar a fonte. Primeira categoria do raciocínio em ação. 27% vão ter a sua lombalgia associada a alterações pertinentes como hérnia de disco, edema facetário, tumor. E 3% vão ser aqueles indivíduos que vão apresentar o que a gente chama de bandeiras vermelhas. Por que isso é impertinente durante o raciocínio clínico? Porque o fisioterapeuta hoje é um profissional de primeiro contato. Então, o que vem a ser isso? É um profissional que pode receber o cliente sem nenhuma outra indicação. Então, o conhecimento do fisioterapeuta a partir do momento que ele assume ser um profissional de primeiro contato, ele tem que ser maior. Você vai ter que ter mais diagnósticos clínicos diferenciados. Você vai ter que entender sobre possíveis efeitos adversos de determinadas medicações. Vai ter que associar a história familiar e ver o peso que ela possa estar tendo na apresentação do seu cliente. Enfim, um bom profissional da área de fisioterapia vai saber acolher o cliente que pertence ao fisioterapeuta, a nós, como também saber referir esse cliente ao profissional mais gabaritado para vê-lo no momento. A quarta categoria do raciocínio em ação é o tratamento. Então, para eu chegar nesse momento, eu precisei passar
pela coleta de informações do exame subjetivo, extrair todas as informações pertinentes para criar hipóteses de um possível tecido-alvo. E o que pode acontecer, dependendo do tempo que esse cliente está trazendo o sintoma, o que não é nada incomum, ele ter vários tecidos comprometidos. E aí, a sua ação terapêutica mais efetiva vai ser através de uma abordagem conhecida como abordagem multimodal. E por fim, que é o que mais o cliente quer saber, né, é o que, quando ele vai melhorar, qual é o meu prognóstico? E eu vou mostrar para vocês uma dica de como construir um prognóstico interessante, levando em consideração aspectos negativos e positivos que o caso mostra para chegar a uma conclusão de qual é o prognóstico do seu cliente. Então já deu a perceber que, apesar de interessante, a metodologia do raciocínio clínico, ela requer um certo treinamento. Então, ao longo dos casos clínicos, vocês vão poder acompanhar a elaboração do meu raciocínio clínico e das sugestões que eu vou dar para vocês. Mas isso não quer dizer que no meu dia a dia eu também não faço erros durante o raciocínio clínico. Então, vamos pontuar quais são eles e vamos tentar, ao longo do nosso processo, minimizá-los ou, melhor condição, não cair nesses erros. O primeiro deles é realizar poucas suposições. Então, deixa eu dar um exemplo que pode acontecer no seu dia a dia. Se você é um profissional que costuma trabalhar perguntando a queixa, sem se certificar exatamente aonde essa queixa, para aquele seu cliente, ela se localiza, você vai deixar de levantar algumas possíveis hipóteses do que está acontecendo. Então, se ele fala que é ombro a área queixosa e você não se certifica se o ombro para ele é aqui, ou muitas vezes, inúmeras vezes, vejo clientes descreverem que o ombro dele começa aqui e se estende até aqui, você vai estar reduzindo o seu número de hipóteses. Esse é o primeiro erro do raciocínio clínico. Segundo erro comum é você considerar poucas hipóteses. Então, você conseguiu estar com a área completa, mas você não colheu informações sobre profundidade, não colheu informações sobre qualidade, não colheu informações sobre atividades agravantes ou aliviantes que vão estar dentro do nosso raciocínio e vocês vão ver em tempo real quando forem para a aula do caso clínico, você tem grandes chances de não conseguir escolher a terapêutica correta. Porque se a hipótese que você levantou não for confirmada ao final do processo, o que fazer agora? Né? Então, a gente sabe que a nossa postura terapêutica baseada em placebo, ela não deve acontecer. Então, desde que você tome uma decisão baseado em informações colhidas nesse processo, mesmo você não alcançando o sucesso desejado, você tem uma estrada a percorrer para ver aonde foi o seu possível erro. Então, o embasamento é muito importante. O terceiro erro comum é a falha na coleta de informações. E esse é um dos objetivos da minha mini pós. É ajudar você a construir uma organização na coleta de informações para minimizar esse erro que é comum. Então, se você falhar em informação ou dar importância ou segmento a alguma informação que ele mesmo não julgou importante e essa informação for pertinente, lá na frente você vai sofrer as consequências. Quarto erro comum é uma confirmação tendenciosa de um diagnóstico prévio. Então, isso é muito comum quando o profissional da fisioterapia trabalha em conjunto com outros profissionais da saúde que dão um diagnóstico clínico. Então, esse é um parêntese que eu vou abrir em relação à minha opinião sobre o que a fisioterapia hoje, deveria se preocupar. Nós deveríamos nos preocupar, já que somos restauradores de movimento, nos preocupar em realizar testes mais funcionais, mais pertinentes com as atividades agravantes desse cliente. É claro, ter o conhecimento de testes ortopédicos é muito importante, assim, mas o que ele realmente traz para você? O que é realmente, em termos de sugestão terapêutica e caminho,
eles são suficientes para você iniciar numa fase aguda, chegar numa fase subaguda e dar a alta desejada para esse cliente. Um apelo que eu estou fazendo para vocês não esquecerem de incluir na sua avaliação testes funcionais ou análise de movimentos que o próprio cliente diz que aquele movimento, quando ele realiza, é o agravante, é o que reproduz o sintoma dele na íntegra, ok? O quinto erro comum é você falhar em detectar uma possível relação entre sintomas. Então, quantos clientes de vocês se apresentam com uma queixa ou quantos se apresentam com mais de uma queixa? É muito comum o cliente se apresentar com mais de uma queixa. Será que essas queixas têm relação? Então, só você vai poder construir. Porque para o cliente, uma queixa no tornozelo, como ela vai poder ter relação com uma queixa próximo à região do complexo do ombro? Mas muitas vezes, né, ela é apenas uma continuação de uma cadeia, de uma sequência de adaptações que ele foi construindo, por exemplo, após o entorse de tornozelo, e se encontrou aqui no complexo do ombro num cliente que tem um hobby, por exemplo, como jogar tênis. Então, as correlações entre sintomas, independente da área, é muito importante para ajudar você na hora da decisão terapêutica, principalmente quando você se perceber numa situação de tratamento multimodal. E o sexto erro comum do raciocínio clínico é você não conseguir fazer a relação entre os sintomas e realmente a relação da causa e do efeito que eles podem ter no seu cliente. Então, uma coisa que vai minimizar, e eu vou ensinar uma estratégia para vocês durante a coleta de informação, é você se concentrar dentro do possível, desde que isso não incomode, não crie irritabilidade no seu cliente, é se concentrar na coleta do comportamento dos sintomas antes de colher a história dele. Bom, eu apresentei os erros, né? Mas também tem que apresentar quais seriam as estratégias para a gente minimizar os nossos erros ou, quiçá, nem errar. Então, a primeira delas é você melhorar a organização. E essa é a proposta da minha mini pós. É ajudar vocês a organizar a informação que hoje vocês já colhem dentro de um processo que se chama raciocínio clínico. O segundo já é uma estratégia técnica. Nós somos fisioterapeutas, então você precisa ter um mínimo de habilidade manual, intelectual, cognitiva para iniciar esse teu cliente num processo educacional de recuperação funcional. Então, se você perceber que é um cliente que vai ter como porcentagem principal terapêutica um processo educacional, mostrando dicas de como ele deve se comportar, de como ele deve proceder, ótimo. Mas se ele é um cliente, isso é muito comum, pelo menos no meu consultório, que ele necessite de técnicas manuais, né? Seja terapia manual-articular, seja a restauração do controle motor com dicas táteis, verbais. Então você precisa melhorar a sua habilidade manual e cognitiva em relação a isso. A terceira estratégia, muito importante, é você se interessar em compreender a um nível mais avançado sobre o problema do seu cliente. Então, vou dar um exemplo que aconteceu real na minha experiência clínica. Eu recebi um menino de 14 anos de idade com um diagnóstico clínico de Osgood-Schlatter. Então, olha o processo de raciocínio clínico. Eu não caí no erro de fazer uma confirmação tendenciosa de um diagnóstico prévio. Porque ao olhar o membro inferior desse meu cliente, eu percebi uma diferença tão significativa, né, de hipotrofia. Ele tinha 7,5 a menos de circunferência, né, na parte mediana da coxa dele em relação ao lado assintomático. Ele apresentava um tendão calcanear espessado no lado contralateral e uma queixa, ao extrair essa informação dele, de rigidez matinal na região sacroiliaca. Então, eram características que não me remetiam em nenhum momento ao Osgood-Schlatter. E me remetiam a uma situação muito mais sistêmica. Então, quando eu fui colher a história familiar desse cliente,
eu não colhi de maneira aleatória, eu fui pesquisar se na família já alguém se apresentava com alguma doença reumática e nós chegamos à conclusão que era uma coisa que vinha de avô, de pai, mas com outro tipo de apresentação. Então, a minha sugestão para a família foi que fosse a um reumatologista solicitar um exame de sangue que fosse específico para colher as informações e no final o que esse meu cliente tinha é uma espondiloartropatia soropositiva. Então não preciso dizer para vocês que eu tenho essa família hoje como meus clientes, né, e como pessoas que me indicam no boca a boca, pacientes que chegam até mim, porque eu estou me gabaritando para ser um profissional de primeiro contato. E por fim, uma estratégia para evitar os erros comuns do raciocínio clínico é a reflexão sobre as suas atitudes, que chama-se metacognição. Então, vocês vão poder perceber durante o caso clínico eu realizando a metacognição o tempo inteiro, né? Então, se eu identificar um possível tecido-alvo, eu vou estar pensando como eu posso comprovar que esse tecido-alvo, que eu estou desconfiando estar comprometido, está realmente presente nesse caso clínico.